Olá, queridos, graça e paz. Tentei gravar aqui pelo Facebook, parece que não está chegando a imagem, enfim, por alguma razão estou tendo dificuldade, então eu vou gravar aqui e depois a gente publica para vocês. Amém? Nós estamos estudando então a segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios. Nós estamos no capítulo 1 ainda. Semana passada nós estudamos do versículo 1 ao versículo 7 e agora nós vamos estudar do versículo 8 e tentar ir até o final do capítulo. Amém? Antes, porém, vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus que aquiete, conforte o nosso coração e nos abençoe. Eterno Deus, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para estudarmos a Tua palavra e dela tirarmos alimento para as nossas almas, consolo para o nosso coração e orientação para as nossas vidas. Esteja, Senhor, nos conduzindo agora pelo texto sagrado, esteja, Senhor, nos ensinando, esteja, Senhor, nos confortando, nos consolando. E de um modo especial eu quero agora estar lembrando dos nossos irmãos enfermos, idosos, aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades, que o Senhor os conforte, os console em seus respectivos lares. E aqueles irmãos que estão angustiados, aflitos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar o coração de cada um, Pai. Abençoa-nos agora, nós te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade que temos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá. Começando no versículo de número 8, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim o apóstolo Paulo: Irmãos, queremos que saibam que as aflições pelas quais passamos na província da Ásia esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Pensávamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Quero apenas comentar esses primeiros versículos e depois a gente vai por partes aqui. Bom, a primeira pergunta que talvez que a gente faça é: o que estava acontecendo com Paulo, né? O que ele está relatando aqui? Que aflições foram estas que ele teve ali em Éfeso? E aí a gente vai em busca da resposta bíblica, e aí a gente vai lá em Atos 19, 23, e eu quero convidá-los então a pegarem as suas Bíblias e irem lá em Atos 19 para entendermos o que estava acontecendo aqui, né, com o apóstolo Paulo. A narrativa bíblica mostra que Paulo ele está aqui pregando em Éfeso, e eu quero começar lendo o versículo 8 do capítulo 19 de Atos. Diz assim, em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de um modo convincente sobre o reino de Deus. Então Paulo aqui estava anunciando o evangelho. Houve conversão, eu não vou ler todo o texto para não tomarmos muito tempo. Aí no verso 17, diz assim que a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente.
O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Então veja bem, o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para agir naquela cidade, no meio daquele povo idólatra, como diz aqui, feiticeiros, né? Homens que viviam em práticas de feitiçaria, foram alcançados pelo Evangelho. É muito bonito esse texto de Atos 19. Eu quero desafiá-lo a lê-lo com mais calma. Mas o fato é que essas conversões em massa, esta mudança de plano, essa transformação, prejudicou algumas pessoas. E aqui a gente vê no versículo 23, então, o início desse tumulto que provavelmente quase custou a vida de Paulo. Diz assim, por esta época houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho, isto é, por causa do que o evangelho estava fazendo. Tá? Começou com Demétrio, ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Artemis ou Diana, tá? E que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isto não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Artemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída do seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios. E em pouco tempo, toda a cidade estava uma confusão. Então, aqui a coisa criou-se um motim, criou-se uma situação de revolta. E a vida de Paulo estava correndo sérios perigos. Ainda um pouco mais para frente, o próprio Paulo vai falar, né, ainda nesse capítulo, eu acabei fechando, mas deixa eu voltar lá, ele vai ficar falando que lá no capítulo 20, Paulo fala no versículo de número 3 do capítulo 20, ele fala assim: quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Então, o apóstolo Paulo, ele se percebeu encurralado, ele se percebeu correndo sérios riscos de vida. Por isso ele começa dizendo aqui, né? Queremos que saibam, e parece que eles já estavam cientes disso, das aflições pelas quais passamos na província da Ásia, fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos a morte. Vamos parar um pouquinho para pensar aqui. Hoje nós estamos vivendo uma situação que esse versículo talvez sirva como uma luva. Será que nós vamos sobreviver ao coronavírus? Talvez algumas pessoas estejam pensando assim. Principalmente aqueles
que já são mais idosos. Nós que estamos além dos 60 anos, fazemos parte de um grupo de risco. Aqueles que por alguma razão estão tendo algum problema de saúde, também aumenta a sua chance. Então, assim, a gente sabe que um dia a gente vai morrer. A gente sabe que... Mas a gente espera que isso seja lá na frente, como o reverendo Silas sempre brinca, né? Espero que não seja agora. Mas aí vem um vírus que a gente não sabe da onde nem como. Vem um vírus e coloca em suspenso toda a nossa certeza. Deixa-nos em dúvida, porque a gente liga a televisão hoje e que nós ouvimos são estatísticas. Morreu tantos, morreu tantos, morreu tantos, morreu tantos. E milhões de pessoas estão morrendo rapidamente. E a pergunta que fica é: essa morte está próxima de mim ou não? E tem aqueles que ficam realmente totalmente impotentes. E estamos totalmente à mercê dessa situação. Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos proteger, nós não temos o que fazer. Não adianta ser rico, não adianta ter dinheiro, não importa. Todos nós estamos vulneráveis. E uma sentença de morte está posta. Agora, a nossa atitude é que vai fazer diferença frente a essa realidade. E aqui nós temos o apóstolo Paulo nos ensinando isso. Paulo falou: olha, eu achava que eu ia morrer. E o que a gente faz quando a gente percebe que a gente não pode fazer nada, a não ser esperar? E o que Paulo fala aqui, ó? E ele diz no versículo 9: mas como resultado do quê? Dessa falta de controle, deixamos de confiar em nós mesmos. Oh, aleluia! A gente precisa parar de achar que tudo depende da gente. Quantos não ficam confiando em si mesmo, né? Confiando na sua capacidade, confiando na sua juventude, confiando no seu dinheiro, confiando na sua segurança. Não adianta a gente confiar em nós mesmos. A nossa suposta confiança é muito frágil diante da grandeza de Deus, diante das circunstâncias. Veja bem, esse vírus está pegando qualquer pessoa, né? Não tem essa de atingir apenas uma classe social ou um determinado país. Todos. Uns confiam em carro, outros confiam em espadas, e nós confiamos no Senhor, diz o salmista. Esta é a atitude que nós temos que ter, de descansar e confiar nele. Paulo fala aqui, ó: deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. Agora é hora de você entregar, se ainda não entregou, toda a tua vida ao Senhor e dizer: Senhor, minha vida está aqui, eu confio. Confiar é entregar, é deixar nas mãos dele, é falar: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. É permitir que o Espírito Santo conduza a minha vida. Por que eu devo confiar nele? Olha o versículo, irmãos, continua. Porque ele é aquele que ressuscita os mortos. Isso significa, amados, que ainda que eu ou você sejamos contaminados por esse vírus e venhamos a morrer, ainda que isso aconteça conosco, e nós não estamos isentos disso, por isso temos que tomar as nossas precauções no que nos cabe, cuidar da nossa saúde, não sair de casa, evitar aglomerações, coisas do gênero. Mas ainda que, mesmo diante de todas as nossas ações preventivas, essa gripe ou esse vírus nos pegar e nos levar à morte,
morte não é o fim, porque a Bíblia fala que quem está em Cristo não morre. Aqueles que estão em Cristo descansam no Senhor. Paulo fala: eu confio em Deus que ressuscita os mortos. Deus há de nos ressuscitar, né? Nós vamos continuar a viver. Talvez, se morrermos por alguma questão, se algum mal nos atingir, a gente deixa de existir nessa dimensão, nessa vida, nessas condições. Mas a nossa vida não acabou aqui. Nós temos uma eternidade. Nós temos um novo céu, uma nova terra. Então, essa certeza deve trazer em nós a tranquilidade. Como eu disse em estudos passados, a morte não tem domínio nenhum. Onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó morte, a tua força? O poder da morte é o pecado, mas o pecado foi vencido na cruz. Então nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. E Paulo, então, nessa convicção, ele fala o seguinte: ele é Deus, ele maiúsculo aqui, no versículo 10, nos livrou do perigo mortal. Paulo está falando: olha, eu quase morri e Deus poupou a minha vida. Da mesma forma, Deus pode nos livrar do coronavírus. Deus pode nos livrar dessa situação. Isto vai passar, isto vai acabar. É essa confiança que nós temos que ter, né? Nos livrou lá atrás, diz Paulo aqui, e nos livrará outra vez. Paulo fala: olha, eu já passei por alguns livramentos. Às vezes, irmãos, nós nem sabemos quantas vezes o Senhor poupou a nossa vida, não é verdade? Quantas vezes a gente quase bateu o carro, quase aconteceu algo ruim, e muitas vezes o Senhor esteve ali nos poupando, nos guardando, com um único propósito. Ele tem uma missão para mim e para você. Se nós estamos aqui, como igreja, como pessoas, como indivíduos, é porque Deus está permitindo, e se Deus está permitindo, é porque Ele tem um propósito. Não era a hora de Paulo morrer. A gente sabe que Paulo foi morto depois, mas ele morreu no tempo de Deus. Então, amados, temos que entender o seguinte: nada acontece sem que Deus o saiba antecipadamente. Deus está no controle. Então, em nome de Jesus, se o teu coração ficar aflito, se a sua alma ficar angustiada, vá à presença de Deus e peça para Ele, em nome de Jesus, tirar de você essa angústia, tirar de você essa preocupação. E peça para Deus ensiná-lo a ser um Paulo nos dias de hoje, a ser uma Paula, a ser um servo, uma serva do Senhor que confia no Senhor. Por que devemos confiar nele? Olha a parte B do versículo 10. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Como é bom nós sabermos que nada vai acontecer conosco sem que Deus o permita e sem que Deus o saiba e sem que Deus tenha um propósito. Nossa esperança não está na vacina, nossa esperança não está no governo, nossa esperança está no Senhor, porque Ele continuará a nos livrar. Israel, quando conseguia vitórias, ele conseguia vitórias porque ele confiava plenamente no Senhor. Eles faziam do Senhor a sua força, mas não de uma forma mágica. Confiar no Senhor é entregar a nossa vida a Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E é isto que essa primeira parte do versículo está falando. E aí Paulo continua no verso 11. E vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Olha que palavra preciosa. A oração é um poder extraordinário. Às vezes a gente subestima o poder da oração, mas a Bíblia nos ensina o poder da oração. Jesus muitas vezes
se recolhia para orar. Orar é um modo, é uma maneira de Deus agir de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Então clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Paulo então aqui pede para aqueles irmãos e reconhece que muitos dos livramentos que ele teve foi possível não só porque Deus agiu, mas porque Deus agiu através da oração do seu povo. E nós devemos orar, clamar ao Senhor, interceder, mas não no sentido de desespero, de angústia, mas orar ao Senhor, entregando a Ele toda e qualquer situação. Orar com paz no coração, orar na certeza de que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Como diz o Salmo 23, que nós conhecemos de cor: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei por uma única razão: tu estás comigo. E quando Deus está conosco, não há motivo para temor. Então orar é descansar, é entregar, é confiar no Senhor. E Paulo fala aqui: então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a todas as orações feitas em nosso favor. Como é bom nós reconhecermos o efeito da oração. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, é uma igreja que caminha próxima do Senhor. Acho que foi John Stott, ou aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele diz o seguinte: as minhas orações não aproximam mais Deus de mim, mas me aproximam mais de Deus. Como é bom quando nós sentimos a presença de Deus. E não há momento melhor para nós sentirmos a presença de Deus do que no momento em que nos curvamos na sua presença em oração. C.S. Lewis que diz isso, ou C.S. Lewis ou John Stott, eu não estou bem preciso. Mas não é a minha oração que faz Deus se aproximar de mim, mas a minha oração me aproxima mais de Deus. Este é um tempo, amados, é um tempo de nós nos curvarmos em oração. É um tempo de buscarmos mais a intimidade com Deus. É um tempo de desfrutarmos mais da unção do Espírito Santo. Então, meu querido, reúne com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com seus pais e exercite a oração. Ore, como Paulo aqui. Paulo era sustentado pela oração da igreja. Eu sou sustentado pelas orações de vocês. Vocês são sustentados pelas orações dos irmãos. Nós somos sustentados pelas orações que fazemos uns pelos outros. Então vamos orar o tempo todo. Orar com confiança. Orar com paz no coração, louvando e glorificando ao Senhor. Amém? Vou deixar esse estudo aqui para você refletir, para você meditar e para você descansar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Eu quero orar por vocês agora, pedir a bênção de Deus sobre nós. Eterno Deus, mais uma vez nós te louvamos. Nós te louvamos porque a tua palavra nos traz o conforto, o consolo, a esperança que as circunstâncias dos tempos modernos e atuais não podem nos dar. Pai, a tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus presente, é um Deus de perto, é um Deus que nos ouve, é um Deus que intercede por nós, é um Deus que nos conforta e nos consola com o teu Espírito. Por isso agora, em nome de Jesus, Senhor, visita a tua igreja, visita esse irmãozinho, essa irmãzinha que está aflita, visita, Senhor, esta família que está passando por lutas e dificuldades, que eles possam, como o apóstolo Paulo, ter a esperança de que o Senhor está guardando, que o Senhor os livrou do passado e vai livrar no presente e livrará no futuro, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a ressurreição e a vida, o Senhor é aquele que tem uma vida eterna
preparada para nós, já nos deu essa vida eterna. Que nós possamos, ó Deus, ter o Senhor como nosso refúgio, como nosso socorro, como nosso abrigo na hora da tempestade. Dê paz ao coração da tua igreja, Senhor. Dê paz ao coração da tua serva, do teu servo. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo possam estar sobre tua vida, meu amado, minha amada, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Alegria no coração. Estou orando por você. Esteja orando por mim. Deus te abençoe em nome de Jesus, amado. Até sexta-feira.